E aqui. Não. Aqui. E o pessoal tá chegando. E que legal! Oi, gente. Ai, que legal. Alguém sabe como eu ponho pra gravar isso? Ai, que bacana. Eu tô contente aqui de ver vocês chegando. Já dei meu jeito, não tem problema. Tive um problema técnico aqui com o YouTube, que eu não sabia que eu precisava de 1.000 inscritos no meu canal no YouTube para fazer uma live. E eu não, sim, eu nem tenho um canal ativo no YouTube, eu não tenho ninguém inscrito, porque eu não tenho conteúdo lá, eu não uso, não é uma plataforma que eu use. Então eu levei um susto, porque eu não sabia, eu não tinha pesquisado antes, porque, não, enfim, não faz parte do meu repertório. Então, quando agora eu fui tentar fazer, eu dei de cara com essa impossibilidade e tive que transferir para cá, que é bom, porque Instagram, vocês que me conhecem sabem que eu sou uma heavy user, né? Eu queria muito saber como botar para gravar isso, para deixar disponível aqui, mas eu não sei exatamente. Então vamos ver. Eu espero que funcione. Esse é um. Eu vou começando porque tem limite de tempo, né? Assim, acho que são 40 minutos. E eu tenho bastante coisa para falar, eu espero que vocês gostem. Essa é uma aula, né, uma oficina de criação de figurino, que eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, como é que é o processo de criação de figurino, o que engloba, né, a profissão de figurinista. E esse é um projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, de auxílio emergencial aos profissionais da cultura. E eu sou muito grata à Secretaria de Cultura, ao governo que proporcionou esse auxílio nesse momento tão grave que a gente está vivendo. E é uma forma de retribuir isso que eu recebi, oferecendo essa oficina para vocês, que eu espero que vocês gostem. Então, acho que vocês me conhecem, mas eu vou me apresentar. Eu sou a Joana Lima Silva, eu sou figurinista, eu também sou mestra em psicanálise e saúde e sociedade. Eu sou formada em moda, em artes cênicas e tenho pós-graduação em styling. Mas a minha carreira é como figurinista desde sempre. Essa relação com figurino, na verdade a moda sempre foi uma grande paixão na minha vida, desde pequena, era uma coisa que sempre me encantou, essa relação com as roupas. A minha mãe sempre gostou muito de se vestir bem, roupa era uma coisa importante na minha casa pra gente, então já era um assunto que sempre fez parte da minha vida desde pequena. Quando eu terminei o colégio, ainda não existia faculdade de moda, sou velha. Então eu comecei a fazer design, não foi muito bem isso, e aí eu fui para Cal, onde eu me formei como atriz também. Mas lá eu descobri essa paixão por figurino. Eu tive a oportunidade, fui incentivada pelos professores nas montagens a participar como figurinista, a começar a fazer essas primeiras pesquisas. O Renato Icaraí, que era meu professor na época, ele me deu muito apoio e criou uma rede de apoio para que eu pudesse experimentar, né, essa oportunidade. E assim que eu terminei a Cal, já existiam algumas faculdades de moda, então eu ingressei de fato nela, comecei minha formação
E lá surgiu um anúncio de estágio na Rede Globo. E eu fiz as provas, eu fiz todo o percurso e fui selecionada, eu entrei. Esse projeto estagiário da Rede Globo é muito legal, porque realmente dá oportunidade a pessoas que não conheciam ninguém lá dentro, não teria outra forma de entrar lá que não fosse essa. E aí foi paixão à segunda vista, amor eterno, amor verdadeiro, com algumas pausas, assim, porque a profissão de figurinista é muita relação. É muita relação e muito pouco glamour. E quem vê de fora, vê essas roupas lindas, vê a gente, né, nos sets com atores maravilhosos, com equipes, a gente sorri, e as pessoas falam, nossa, deve ser incrível ser figurinista, você vestiu fulano, vestiu Beltrano, você conhece ciclano. Mas, gente, é muita relação, tem que gostar muito, não é fácil. Então, desde então eu comecei como estagiária, depois eu segui, eu fiz algumas assistências, mas eu logo comecei a assinar os meus projetos como figurinista. Eram projetos pequenos, eram videoclipes, eram curta-metragens, e assim eu fui fazendo a minha carreira como figurinista, que eu tô até hoje e tenho muita história para contar. Eu vou contar um pouquinho o que é a profissão e vou contando causos no meio do caminho. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, escreve aí no chat. Eu acho muito estranho, assim, eu adoro dar aula, é uma coisa que eu faço também, mas eu acho muito estranho estar aqui dando uma aula falando só pra câmera, meio sozinha, sabe? Muito estranho não ter interação, eu gosto de interagir. Então vocês podem escrever aí que eu vou tentando responder. Eu tô aqui com um caderninho do meu lado para me ajudar a não me perder e dá para falar tudo que eu não que eu quero sem me perder, né? Então eu já contei aqui um pouquinho da minha profissão e da importância, né, de saber que é muita relação e pouco glamour. Para quem vem de fora até tem muito glamour, né? Assim, é um universo que ele tem um banco de referências, sim, quer dizer, na verdade, eu vou falar isso daqui a pouquinho. Esse é um universo que tem muita gente muito bacana no mundo inteiro, mas eu acho muito legal as referências que a gente tem aqui no Brasil, de figurinistas, que eu acho que elas fazem um dos trabalhos mais difíceis que existem, que é o trabalho de figurino de novela, né? O trabalho de figurino, ele engloba muitas áreas, né? Não é só TV, cinema, mas TV, cinema, teatro, tem uniformes para eventos, tem espetáculos de dança, tem tanta coisa, e para cada, né, tem programas, tem séries hoje em dia, né, no streaming tem séries imensas, tem séries pequenininhas, tem o curta-metragem do seu amigo. Se é apresentado ao público, Aí a gente tem uma amiga repórter, é ótima, né? Ela faz tanta pergunta bacana aqui, eu vou tentar responder todas. E aí, assim, então se tá sendo apresentado ao público, se tem atores envolvidos, né? Se tem uma pessoa... tem reportagem, né? Também jornalismo, precisa... Se tem um contato com o público, tem figurino, né? E o nosso trabalho é o quê? É ajudar a construir aquele personagem, contando a história dele através da roupa. Porque o visual, a gente aprende isso no estudo de comunicação e imagem. O visual é a comunicação mais imediata que a gente tem com uma outra pessoa, com outro ser humano. Então... muitas vezes você tá vendo um filme e você bate o olho, aquele personagem não falou nada, você já sabe se ele é um vilão,
se ele é um mocinho, se é romântica, se é mais descolada. Às vezes a cena não tem diálogo, não tem nada, mas de olhar você já tem todas essas informações. Por quê? Porque o visual comunica, né? Então, ali você aprende que o figurino, ele ajuda a contar a história. Você entende que ele faz parte. Muitos atores, eles precisam daquele figurino até para terminar de construir um personagem. Eu fiz uma peça de teatro uma vez com uma atriz maravilhosa, que eu sou muito fã, e a gente estava naquela loucura, muitos personagens e tal, e tudo muito no início, e peça de teatro tem uma coisa muito cruel, que faz com que você tenha que trazer, já montar um esboço do seu figurino muito antes da estreia, para as fotos de divulgação. Tem todo o processo de criação dos cartazes, das mídias, né, sociais, digitais. Então você já tem que ter um esboço do que vai ser para o cartaz, né, e para as mídias, antes do processo ter terminado, de você conhecer tão profundamente, dos atores terem destrinchado aquele personagem. Então você já chega meio na lata. E ela falou, e eu cheguei com uma proposta de figurino assim para as fotos. Aí ela falou: nossa, Joana, agora eu sei quem é a fulana de tal, quem é a minha personagem. Eu tava aqui buscando, não sabia exatamente. E essa personagem dela, eu também não sabia, eu tava sofrendo horrores. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou vestir? Eu ainda não entendi, tá difícil. Eu tinha visto pouquíssimos ensaios, porque tinham tido pouquíssimos ensaios. E eu tava andando no Saara para comprar tecido, para ver. E aí eu vi uma mulher atravessar a rua toda de oncinha, com umas ombreiras, assim, um negócio desse tamanho. Era meio-dia ali na Presidente Vargas, esses lugares, enfim, que você vê de tudo. E eu falei: meu Deus, é ela! É ela! E é isso, o figurino, a Roberta tá me perguntando aqui de onde eu faço pesquisa, né, e um banco de referências. Eu faço pesquisa em tudo quanto é lugar. Eu acho que um figurinista, ele tem que ver muito teatro, muito filme, ler muito livro, ir a museu. Eu acho que a gente tem que ter um compromisso com o universo da cultura muito grande, porque a inspiração vem de todo lado. Às vezes é atravessando a rua, às vezes é um filme que você vê, às vezes é uma linguagem, às vezes é um livro que você lê, é uma capa de um livro, e que não tem nada a ver com o figurino ou com alguma coisa daquele universo, mas que você bate o olho, aquele conjunto de cores, ou mesmo um desenho, um rabisco, ele te traz alguma coisa. Uma pessoa que está batendo papo com você fala: nossa, é isso. Tudo. Eu ando aqui pelas ruas do meu bairro e é uma fonte riquíssima de inspiração para figurino e para criação de personagens, porque tem tanta diversidade, né? Às vezes é a velhinha que está ali vendo uma vitrine, que vai inspirar até o look de um personagem jovem, mas aquilo bate de alguma forma. E frequentar museus, exposições. Quer dizer, agora não dá muito para fazer nada, porque a gente tá aí trancado em casa. Então é internet, né? Internet, ver, assim, tem toda a produção cultural que puder. Esse eu acho que é a maior fonte de referência que eu tenho, além, claro, de fontes específicas para projetos específicos. Às vezes a gente tem projeto de época, né? No projeto de época a gente vai mergulhar nesse universo histórico. Então tem o acervo da Biblioteca Nacional, tem o Arquivo Nacional também. Você pode, por exemplo, quando eu fiz uma peça que envolvia assuntos militares, eu fui lá naquele Ministério do Exército, ali no centro da cidade. Eles me receberam, me apresentaram o acervo, né, histórico deles. Eu fui ali no Forte de Copacabana, que eles também
me ofereceram isso, o Arquivo Nacional, revistas, revistas antigas, sebos. Revista é uma das coisas mais bacanas de achar, né? Porque eu tenho até algumas aqui que eu fiz um projeto de época e aí eu fui atrás, né? Hoje em dia é tão difícil achar, mas tem, olha que bacana, essa Vogue aqui, ela é de... eu nem sei. Ai, ela é muito velhinha, ela é da década de 70, olha. Isso aqui, ela tá toda marcada, porque aqui são as referências que eu usei para construir esse figurino. Olha, aqui. Isso aqui foi um figurino, é uma inspiração de um vestido. Esse aqui também, ó, eram vestidos, era uma personagem rica, glamourosa. Eu quis fazer uma pesquisa para ver como elas se vestiam. Depois eu acabei optando por tentar fazer uma homenagem a Zuzu Anjo, mas a revista é muito rica porque às vezes você vê anúncio, né? Não é só o editorial de moda, mas aqui eu conseguia ver, por exemplo, os sapatos, né? As formas de sapato que usa, os acessórios e mesmo a composição de cor. Você vê um anúncio desse, ele é muito diferente na composição de cores e na composição estética do que a gente usa atualmente. Então isso também serve de base para o meu trabalho. Olha que bacana aqui esse anúncio. Olha como as cores são fortes, são contrastantes. Isso fala muito da época em que foram usadas. Tem aqui também, ó, que eu comprei modelagens, porque roupa de época, a modelagem é completamente diferente da modelagem atual. Então, se a gente pode, se o orçamento permite que a gente tenha essa liberdade aqui, né, a gente tenta usar os moldes originais de como eram feitos, porque os cortes eram outros. Então aqui eu tinha modelagem, eu não sei nem de que é isso, mas era alguma coisa relacionada aqui com essa peça, ó. Aqui, olha que bacana. Eu guardo dentro do plástico, ó, que era sobre o adeus a JK. Fica espelhado aqui porque a câmera é espelhada. Então, essa peça era de época, eu pude... Olha que lindo, gente. Das vedetes também, isso foi uma outra pesquisa para um outro projeto, mas também dentro desse universo de buscar em revistas que são uma boa fonte. Hoje em dia a gente também tem o Pinterest, né? O Pinterest, ele é uma fonte de informações muito grande, você tem que saber pesquisar, porque senão a gente se perde, mas lá é onde eu construo os mood boards, que são os painéis de inspiração para cada projeto que eu participo, né? Eu tô meio que pulando aqui os assuntos, mas tudo bem, né? Então, assim, no Pinterest é minha fonte de trabalho, assim, importantíssima. Ali eu começo um projeto, eu sempre abro uma pasta normalmente colaborativa, dependendo do projeto, se é teatro, se é cinema, ou até publicidade, dependendo do tamanho da publicidade. Tem muita publicidade assim de época que a gente faz, ou publicidades imensas com muita gente, e que a gente tem que ter esse norte, né? A gente tem que ter um caminho, porque não sou só eu que decido. Essa é uma tristeza do figurino. Quando eu era estagiária, eu cheguei e achei que eu ia poder escolher roupa para todo mundo, que ia ser ótimo. Eu falei, fulano vai vestir isso, você vai vestir aquilo, você fica linda de azul. Não é nada disso, porque o nosso trabalho é conjunto com um monte de gente, né? Além da figurinista, a figurinista ela responde, por exemplo, no cinema, ao diretor, ou o diretor em conjunto com os produtores. Muitas vezes não exatamente estúdio, aqui no Brasil a gente não trabalha com estúdios, mas, por exemplo, a distribuidora, né? Tem as pessoas que são as responsáveis financeiras por aquele filme, e que elas, financeiras e artísticas, e que elas opinam no visual do filme,
né? Então, eu em conjunto com o diretor, que muitas vezes tem uma assinatura, uma característica muito própria, que a gente tem que respeitar essa estética do diretor, e a direção de arte também, né? É um parceiro importante no cinema. O diretor de arte, ele vai fazer todo o desenho estético do filme, as cores, a paleta de cores, junto com o diretor de fotografia, que vai contar um pouquinho da luz, do tipo de iluminação que ele vai usar, do que ele pretende, qual é a atmosfera do filme. E o figurino, ele tem que ser parte disso, né? Eu não posso simplesmente chegar e falar, eu quero botar um vestido vermelho num cenário que o diretor de arte idealizou todo vermelho também, e aí não vai destacar, ou será que a intenção é destacar? Então, não podem ser decisões aleatórias como escolher a roupa da sua Barbie, não é? É um trabalho em conjunto de pesquisa. Assim como no teatro a gente conversa muito com os atores, com o diretor. Eu gosto muito, assim, eu tenho a felicidade de sempre ter longas parcerias com os diretores que eu trabalho. Isso é muito bom, porque eu já conheço essas pessoas, eu já sei do que eles gostam, a estética que eles buscam, enfim, o universo que eles habitam esteticamente falando, o que eles querem contar, de que forma eles gostam de contar a história. Então isso já me dá uma tranquilidade de eu saber onde eu tô pisando. É muito diferente quando você chega num projeto novo, que você não conhece ninguém, que você tem que entender de que maneira eles querem contar a história, porque a partir disso que eu vou poder executar o meu trabalho, né? Como é que ele quer contar? É mais solar? É mais escuro? Eu fiz agora recentemente um filme, vocês devem ter visto, eu postando bastante nas redes sociais, foi um filme incrível, e que eu fiz uma parceria linda com a diretora de arte, em que ela fez uma proposta estética que todo mundo amou, assim. Então a gente passava pandemia, né? Eram reuniões assim longuíssimas, a gente jantava assim durante a semana no WhatsApp, em chamada de vídeo de WhatsApp, sentada, vendo pasta de Pinterest, botando, e a gente sempre faz pasta colaborativa, porque aí eu coloco as coisas. Ela vê e diz, adorei isso, isso não era exatamente o que eu tinha imaginado, você já viu isso aqui, olha, pensei nisso aqui, esse cenário é assim, a gente fez, ela tinha um quarto, né, é um filme que ele tem uma pegada um pouquinho lúdica, um pouquinho fantástica, ele é realista, mas a estética é um pouquinho fora do tempo, é muito lindo, vocês esperem que quando lançar, assim, é muito bonito mesmo. Tem então uma pegada vintage. Ela falou, olha, eu vou fazer um quarto que tem muito amarelo. Aí eu falei, então vamos botar uma roupa mostarda aí no meio, e aí a gente põe, e aí vai escolher qual é o tecido que funciona melhor com o ambiente. O diretor de fotografia, né, trazendo também, olha, minha luz vai ser assim, minha estética é essa. O diretor, claro, que fala, olha, eu conto a história dessa forma, vamos lá. E então é muito gratificante, a gente trabalha muito, mas o resultado é sempre muito, muito, muito gratificante, né? O meu trabalho, ele começa, antes de mais nada, né, assim, conhecendo a proposta, conhecendo quem está trabalhando, quem está encabeçando o projeto, e lendo o roteiro ou a dramaturgia, né? O roteiro no caso de cinema, de série, e a dramaturgia no caso da peça, né? De teatro. Assim, séries, novelas são um caso à parte, que eu acho que aí fica mais complicado de falar, mas falando assim de filme, de peça de teatro, que eu acho que tem mais semelhanças, você precisa primeiro ler o roteiro, né? Roteiro é assim, é o seu melhor amigo nesse momento em que você entra num projeto novo.
Então você começa fazendo uma leitura direta para saber que história é essa que está sendo contada, para depois fazer um mapeamento do que essa história traz, né? E que vai me ajudar a entender, que é onde se passa, quando se passa, né? É contemporâneo, é futurista, ai meu Deus, é antigo, né? É passado, é muito passado, é um passado recente. Eu recentemente também fiz um trabalho em que eu peguei várias décadas, era uma linha de crescimento de uma moça de 30 anos. Então, isso é muito interessante porque é muito próximo, né? Então, como é que transforma isso que para mim, na verdade, foi ontem, mas não é mais ontem, né? Numa pegada um pouquinho mais retrô, que o público entenda que não está acontecendo hoje, né? E sim que é uma coisa antiga, um pouco mais antiga. E pensar assim que 20 anos atrás é retrô, assim, acho muito triste isso. Brincadeira. Mas então a gente tem que entender. Então, onde se passa é aqui no Brasil, é num lugar onírico, né? Num lugar fantástico, é fora, a gente vai viajar, vai ficar aqui. Isso importa muito, é um lugar determinado que, olha, o fato de ser nesta cidade quer dizer muita coisa, né? Eu já fiz alguns filmes que não foram aqui no Rio de Janeiro, que a gente viaja, a luz é diferente, eu tenho que entender que luz é essa dessa cidade, e muitas vezes você passar uma parte num lugar, uma parte no outro, a luz das cidades também mudam, e isso muda no projeto, muda na forma que vai refletir no figurino. É um filme diurno, é um filme noturno, é um filme que se passa mais de dia, é um filme claro, é um filme escuro, é uma comédia, é um drama, o que é essa história, né? Tudo isso importa para construir o figurino, né? Então é o onde, quando, quem são, né, esses personagens, são bacanas, não são bacanas, são heróis, tem vilões, tem mocinhos, tem divisão, qual é a classe social desses personagens. Isso é muito determinante, né, na hora que a gente vai construir um figurino, porque a gente tem que entender da onde que a gente vai trazer essas referências, da onde a gente vai buscar, onde a gente vai olhar. Se é uma pessoa que vem de classes sociais menos favorecidas, onde é que eu vou pesquisar? Eu não vou bater perna em Ipanema, nem vou ficar olhando anúncio de loja fina na internet, porque isso não vai fazer sentido nenhum, né? Eu tenho que ir pro local, eu tenho que dar uma olhada, pelo menos pesquisar. Hoje em dia não dá para bater perna, eu esqueço isso, porque o meu trabalho, ele, pra mim, né, eu acho que você tem que entender também a forma como você opera, né, nesse esquema. Eu gosto muito de ir pra rua. As pessoas acham incrível, mas você é figurinista, manda um assistente. Eu gosto de ir, porque eu bato o olho e vejo coisas que eu não sabia que eu estava procurando. E isso é muito legal. É mais trabalhoso, porque me demanda ir pra rua, me demanda correr atrás, me demanda ficar alerta, me demanda tempo. Mas, ao mesmo tempo, me traz uma riqueza de verdade, de material, de coisas que eu muitas vezes eu não sabia que eu queria aquilo, não sabia que eu ia encontrar aquilo, não sabia que eu ia ver aquilo, né? Eu vejo às vezes uma imagem de uma forma e outra pessoa vê de outra forma essa imagem, né? Então, mas eram só duas meninas dançando. Eu falo, não, gente, mas essas duas meninas dançando tem um movimento de corpo e uma dinâmica de corpo que tem tudo a ver com o nosso projeto. Como é que você não viu isso, né? Recentemente eu pedi uma assistente para ela comprar um tecido e ela trouxe 500 amostras e nenhuma era o tecido que eu queria. Eu não conseguia comunicar. Eu fui sair
na primeira loja que eu entrei, eu achei o que eu queria, porque eu sabia o que eu estava procurando, mas eu não sabia, talvez, comunicar. Ou quando eu bati o olho, eu entendi que era aquilo que eu estava procurando, né? Às vezes você vai, eu quero um tecido azul bebê, mas eu chego e vejo um lavanda e falo, caramba, não era azul bebê. Não era o lavanda e é ele que vai fazer toda a diferença. Então, e eu gosto muito de estar em movimento. Eu gosto de estar fazendo coisas e me movimentando. Quanto mais eu me movimento, mais ideias eu tenho. Se eu estou em casa, sentada, pensando assim, não vem nada. Eu preciso sair para a rua, fazer coisas, olhar e ver gente me inspira. Mas isso é o meu processo de trabalho. Eu acho que cada figurinista ou cada assistente tem que entender qual é o seu processo, o que te move, para você conseguir o melhor resultado, para você conseguir trabalhar da forma mais confortável. Então, como eu estava contando aqui para vocês, deixa eu ver aqui uma coisa. Eu começo sempre fazendo a leitura do roteiro ou da dramaturgia para entender, para fazer essas perguntas, para poder começar a destrinchar, o que a gente chama de fazer a decupagem do roteiro, da dramaturgia. O que é isso? É você pegar, pior que eu acho que não tem nenhum aqui do meu lado. É você começar a ver o nome dos personagens, anotar quem é o personagem tal, o que ele está fazendo, quantas roupas ele vai usar, quem ele é rico, pobre, vilão, mocinho, bonito, feio, porque às vezes a atriz pode ser lindíssima, o ator incrível, e ele tem que estar feio, e você precisa botar isso de alguma forma junto com o seu, né, o departamento de maquiagem e figurino. É porque deu um tilt aqui, gente, eu parei para ver, alguma coisa aconteceu, não sei o que é. Então, você tem que ajudar a criar aquela feiura numa pessoa, às vezes, lindíssima. Então, o departamento de figurino também trabalha muito próximo com o departamento de maquiagem e figurino. Então, de maquiagem e... Tá dando alguma ziquezira aqui no meu celular, seja o que Deus quiser. Então muitas vezes a gente vai, porque o cabelo é determinante, né? A maquiagem, a unha, a forma que vai usar unha grande. Quanto mais caracterização tiver, né? Mais complicado e mais a gente tem que elaborar em cima daquilo. Então não adianta eu decidir, eu trazer uma proposta. Também agora no filme a gente tinha uma proposta de uma máscara que tinha umas orelhas enormes e ao mesmo tempo tinha um pedido para maquiagem, sem a gente ter tido tempo de ter reunião, para fazer um rabo de cavalo muito alto. Então ficou, na hora não funcionou, né? Um dos dois teve que sair fora, vocês vão descobrir qual quando assistirem o filme. Mas isso acontece quando a gente não tem tempo, porque o figurino nunca tem tempo, né? A gente sempre começa de, nossa, não, vai ter uma pré-produção, e a pré-produção é fundamental, né? Para você conseguir construir um trabalho consistente que funcione, né? Você precisa ler o roteiro, entender quem é o elenco, já tem esse elenco, né? Porque isso determina também a maneira como você vai visualizar aquele personagem e criar, né? Já sabe o orçamento eu vou falar daqui a pouco, mas assim, você precisa entrar também num projeto sabendo qual é o tamanho dele. Se é um filme ou uma peça de baixo orçamento, a estética tem que ir nesse caminho, a proposta que você vai fazer tem que estar de acordo com essa proposta, né? Assim, com esses valores que vão te oferecer. Você não pode trazer alta costura, não pode trazer peças caríssimas com orçamento baixo.
né? Agora, se a gente tem um orçamento alto, o céu é o limite, a gente consegue buscar parcerias, a gente consegue ir atrás, se tem tempo, a gente manda vir de fora, a gente manda fazer, né? Para poder construir aquilo da melhor forma possível. Então, você tem que saber qual é o seu projeto, que projeto é esse, qual é o público que ele se destina, né? Se é um público infanto-juvenil, você não vai botar as pessoas, né, de repente, com um visual muito pesado, porque não funciona, ou de repente hipersexualizar, porque pode ter problema com limite de idade. A gente tem que pensar nisso, com quem que eu tô falando, né? Essas pessoas vão entender essa linguagem, elas vão gostar disso que eu tô apresentando, ou não é bem isso, né? Porque cada público gosta e aceita melhor um tipo de linguagem. Então, depois que eu já destrinchei o roteiro, antes, enquanto eu destrincho o roteiro, eu vou estudando, é muito importante também eu montar uma equipe. E a equipe, ela vai depender do tamanho do projeto, né? Se a gente tem um projeto enorme, a equipe tem que ser grande. Se é um projeto pequenininho, a gente consegue fazer com menos gente. Mas as equipes, elas têm assim, um padrão. A gente tem a figurinista, a gente tem as assistentes e as camareiras, as modelistas, as costureiras. Eu falo muito no feminino porque assim, é um universo que realmente é muito dominado por mulheres, mas isso, enfim, podem ter os figurinistas, os assistentes, os camareiros. Normalmente são equipes mistas mesmo, porque a gente tem camareiros do sexo masculino atendendo os atores e as camareiras atendendo as atrizes. A gente divide assim para dar mais dinâmica e mais conforto nas equipes, mas depende do tamanho. Dentro das assistências também, mais uma vez, depende do tamanho do projeto para saber as hierarquias, né, de assistentes. Muitas vezes você tem uma assistente só fazendo tudo. Muitas vezes. Mas quando o projeto permite, você vai elencando a primeira assistente, segunda assistente, terceira assistente, coordenadora de figurino, supervisora de figurino. É um departamento que ele demanda muito na pré. Então acaba que depois as pessoas falam: nossa, mas pra que tanta gente? Nossa, você precisava tudo isso na sua equipe. Só que se a gente não tiver todas essas pessoas, a filmagem não acontece. A gente começa a trabalhar muito antes mesmo que todo mundo, porque as roupas, elas demandam tempo para ficar prontas, elas demandam tempo para ser pensadas, aprovadas, provadas, né? Até chegar o momento da filmagem. Então, quando chegou no momento da filmagem, tá todo mundo exausto, assim. Quando chegou na estreia da peça, eu tô destruída. Quem acha que teatro é mais fácil, não é, gente. Teatro é desesperador, porque às vezes surgem novidades assim 2 dias antes da estreia. Mas olha, a gente criou isso, é possível. E o cinema, a gente ainda conta com o recurso do corte, né? Tá filmando e corta, vamos fazer de novo, olha, não funcionou. O teatro é ao vivo, né? Que nem eu tô aqui, deu alguma coisa errada, deu, não tem pra onde correr, né? Eu fiz uma peça de teatro, apesar de ser formada em teatro, a minha formação em figurino é no audiovisual, é com cinema, com videoclipe, série, publicidade, afins. Eu voltei pro teatro muito depois. Então eu fiquei, né, nesse âmbito do audiovisual muitos anos. Foi onde eu comecei, onde eu me formei. Eu fui estagiária da Marília Carneiro na Globo. Depois eu comecei os meus projetos sozinha. Então, quando eu voltei para o teatro, eu tive um tempo de ajuste para essa dinâmica da linguagem. Um diretor me pediu para fazer uma roupa e eu lembro que eu fiz 1000 testes e teve várias complicações, porque tinha questões com a costura, tinha questões com a atriz tinha demandas e eu tinha que estar no meio disso tudo, atende outro, porque todo mundo quer pedir coisa, né? E eu ali no meio. E a gente foi fazendo um teste e a roupa não funcionou.
E aí eu fiquei esperando, dizer, ué, pode cortar? Não pode editar isso? A gente não pode cortar e depois... Não, é ao vivo. Eu falei, é verdade, é ao vivo, gente. É completamente diferente. Enfim, a gente resolveu, claro, deu tudo super certo. Mas são linguagens muito diferentes. Uma roupa de teatro, ela precisa de uma praticidade, de uma durabilidade muito maior, porque ela vai ser feita para uma temporada. O ator ele vai usar às vezes 3, 4 vezes na semana. Então ela precisa aguentar lavagens, ela precisa aguentar muito manuseio. Depois ela vai viajar, né? As peças elas fazem turnê, então viaja, você tem que ela tem que ser fácil de carregar, ela tem que ter uma dinâmica completamente de uma roupa para um filme ou para uma série em que você vai usar num determinado período de tempo. E ela, enfim, olha, descosturou de hoje para amanhã. Tudo bem, amanhã eu costuro de novo. A gente tá aqui, corta a câmera, dá aquela costuradinha. No teatro a gente até tem as maravilhosas camareiras lá que ficam na coxia e que muitas vezes elas dão um truque de uma cena para outra, ajudam a vestir. Mas nem sempre é possível, porque tá ali no aqui e agora e não pode falhar, né? E nas filmagens a gente tem uma certa segurança nesse sentido, né? Mas por outro lado é muito maior, né? O teatro você tem uma distância do público pro palco que às vezes te guarda de você ter uma gambiarrazinha. Eu fiz um corset uma vez para uma apresentação e na verdade ele ficou todo errado. A costureira fez uma confusão que não deu certo e eu costurei à mão na atriz para ela entrar no palco para fazer. A atriz maravilhosa, lindíssima, falou, pode costurar, tô aqui paradinha. E eu e a camareira lá costurando para ela entrar em cena. É muito tenso isso, mas tinha uma distância que eu sabia que não ia haver uma apresentação única, que as pessoas não iam estar ali vendo. Agora, o cinema, não. Porque você acha, não, ninguém tá vendo isso aqui. Ninguém tá vendo isso aqui. Isso aqui é uma tela gigantesca. No cinema, todo mundo tá vendo isso aqui, sim, o tempo todo. O tempo todo, né? Tudo é muito grande, tudo é muito ampliado. Então, a qualidade dos acabamentos tem que ser pensada. Os detalhes, as pequenas coisas, a figuração lá atrás, você fala, aquilo ali vai estar desfocado, mas aquele desfocado numa tela de cinema é enorme. Então, né, a gente vê muito em sites sobre cinema, sobre fãs do cinema, a gente vê muito essa brincadeira do, olha, o figurante com relógio, né? Não tem a história do Ben-Hur, eu acho que tem o cara com relógio num filme de época. Isso acontece, porque às vezes tá vestindo 100, 200, 300 mil figurantes de uma vez. Isso passa. Isso às vezes passa, mas a gente tem que estar atento para não passar. Porque às vezes você fala, meu Deus, o cara entrou de relógio, não dá tempo de cortar, mas tudo bem, ninguém vai ver. Veja. Vê. Isso é um desafio e é uma responsabilidade do departamento de figurino estar atento para que isso não aconteça, né? Então, é muito importante ter uma equipe que você confie, pessoas que você já esteja acostumado a trabalhar, que você trabalhe há bastante tempo, que possa te dar esse suporte, porque um depende muito do outro, né? Assim, você não existe fazer um figurino sozinho. Você tem que ter assistentes bacanas que te apoiem e que te deem que deem conta de tudo que está acontecendo, que você sabe que você pode contar com aquelas pessoas. Você tem que ter costureiras e alfaiates bacanas, assim, tem que achar. Eu tenho, tinha uma maravilhosa, agora tem uma outra que mora no meu coração, assim, que é aquela pessoa que eu sei que eu dou na mão dela e ela vai me trazer resolvido, né? Que às vezes ela põe lá, ai meu Deus, olha, o set é amanhã 5 da manhã. Não, pode deixar, 5 da manhã vai estar lá na minha janelinha, você pode passar e pegar. E tá lá pra você buscar roupa, na confiança que você sabe que aquela pessoa fez
o trabalho, fez o trabalho da melhor maneira possível, com o melhor acabamento possível, porque sabe que não pode estragar, não pode chegar lá e dizer, ih, não coube. E aí? Né? Um dia de filmagem é algo extremamente caro. E a gente sabe que tempo é dinheiro. Então, o departamento de figurino não pode ser responsável por parar um set, por atrasar um set, porque não teve tempo, porque se perdeu, porque não deu certo. Não, a gente tem que trabalhar duro, trabalhar muito, com antecedência, e tem que ter a neura de tentar prever todas as situações possíveis. Tem um monte de gente que me acha meio Dudu alarmista. Você fica, ai meu Deus, e se? Eu prefiro trabalhar dessa forma. E se isso der errado? E se isso não funcionar? Ah, meu Deus, e se perderem o... Não sei, mas Joana, não tem como. Tem. Eu já fiz... Foi até uma publicidade. Era uma publicidade muito grande. Foi minha primeira publicidade muito grande. Eu sou do tempo que publicidade a gente filmava com rolo, filme de rolo. E então você não pode gastar o rolo, né? Porque não é digital. Hoje em dia você faz 20 takes. A gente não tinha 20 takes para fazer, porque aquele negocinho é caríssimo. E era uma publicidade de época, uma publicidade muito grande. E então a gente fez toda a prova de roupa antes, tudo aprovado pelo diretor, aprovado pelo cliente. Mas eu não sei o que aconteceu, que a gente chegou para filmar e a roupa tava da cor da parede do cenário. E a gente olhando para aquilo ali, e o diretor falou, gente, eu não sei o que aconteceu, não sei o que houve aqui, mas eu não posso filmar assim, né? Isso com tudo já aprovado, tudo comprado, tudo fotografado, porque na publicidade a gente tem que aprovar com diretor, produtor, cliente, agência, muita gente para. Mas eu tinha levado uma mala de roupa com roupas extras pro vai que, né? E esse vai que salvou lá a situação. E isso acontece muito, acontece menos assim em cinema e teatro, porque, né, no cinema a gente visitou a locação, né? A gente tem ali o diretor de arte normalmente trabalhando junto com você e conversando, falando, tem uma coisa mais próxima, então é mais difícil acontecer exatamente isso, né? Mas acontece de tudo. A gente sempre tem que tentar prever os piores cenários para se precaver e não parar um set ou deixar de acontecer as coisas por nossa responsabilidade. Então, como eu ia contando para vocês, a gente tem uma equipe montada, tem um roteiro destrinchado para tentar entender os personagens, tem um elenco escolhido. Esse elenco, ele faz muita diferença, né? É muito diferente como você vai criar uma estética de um personagem para atores diferentes. Agora, no filme que eu estava fazendo, a gente tinha uma atriz no elenco, que era uma mulher lindíssima, muito alta, negra, de cabelo muito comprido, e que ia fazer uma das personagens principais. E quando estava prestes a começar as filmagens, ela teve uma questão que ela não pôde mais participar e tivemos que trocar de atriz. Isso acontece. Só que acabou que a atriz que entrou era o oposto físico dela. E eu já tinha produzido o figurino todo para essa mulher, que é uma mulher alta, exuberante, colorida. E de repente aí falaram, olha,
a gente mudou e tal, aconteceu isso assim, a outra atriz que vai chegar é fulano. Eu falei, gente, a fulana também é maravilhosa, mas ela é o oposto, ela é mais baixa, ela é muito magrinha, ela é loura, ela é muito branquinha. Ah, mas não dá pra aproveitar? Eu falei, não dá. A gente tem que começar de novo. Até pra dar o gancho daquela pessoa se apropriar do personagem, né? Aquele personagem que eu tinha criado, aquele visual que eu tinha criado, era pra outra atriz ser aquela figura. A nova figura a nova atriz que chegou, ela tem que trazer os elementos dela. Ela tem que dizer, né, quem ela veio, o que funciona. Isso é muito importante quando a gente trabalha, né, com atores também, que eu falei que eu achei que eu escolhi roupa para todo mundo. A gente tem que aprender a ouvir os atores. Eles trazem muita informação, muita, sempre. Desde de gosto pessoal. Claro que se fala, eu não gosto de azul e o personagem é azul, a gente vai conversar. Mas eles não fazem isso. Mas falar, olha, meu corpo é assim, eu funciono melhor dessa forma, isso não vai bem em mim, isso vai muito bem em mim, eu me sinto muito confortável usando. Isso pro figurinista vale ouro, né? É muito importante que a gente estude e aprenda o máximo possível sobre as proporções corporais. Eu fiz também formação em consultoria de imagem, né? Em consultoria de estilo. Acho que muitos de vocês sabem que é uma coisa que eu adoro fazer. E é muito interligado com o meu trabalho de figurino. Na verdade, deu um impulsionamento imenso quando eu consegui, quando eu fui estudar cores, né? Não só as cores estéticas do ambiente, mas as cores pessoais de cada ator. Uma paleta de cor de um ator, se você bate o olho, você não vai ficar fazendo análise pessoal de cores dos atores, mas você bate o olho e você sabe mais ou menos ali o que funciona, e isso já te dá um norte para você criar a paleta de cores daquele personagem. Você vê, isso aqui não funciona com aquele tom de pele, isso aqui funciona, vamos nesse que vai dar certo, isso aqui a gente descarta, deixa para fulano. E aí aquela paleta de cores do fulano não vai bater com a do outro, né? Você muitas vezes não percebe, mas tem isso, tem a cor do personagem, né? Tem uma paleta definida para cada um. Quando você tá ali curtindo aquele filme na tela, você, mesmo que esteja com a atenção flutuante, que você não esteja atento, você reconhece quem é. E aí você fala, mas aquele não usava azul, por que ele tá de azul? Alguma coisa vai acontecer, né? Por quê? Porque ele tá com uma cor que não é a cor do personagem, sabe? E então isso influencia também. Mas os atores, até por eles trabalharem com a própria imagem o tempo todo, né, sendo super expostos, e hoje em dia com a internet a exposição está cada vez maior, normalmente eles têm uma autoconsciência muito grande. Então isso valoriza muito o meu trabalho, me ajuda muito quando o ator já diz, olha, isso eu não gosto, então isso não funciona pra mim, isso aqui não. Eu lembro a primeira atriz que eu vi falar isso foi a Glória Pires, assim, que ela veio para leitura de roteiro, e aí ela foi conversar com a figurinista do filme, que era a Marília Carneiro, e ela falou, Marilinha, olha, eu trouxe essas sandálias aqui, porque é isso que funciona pra mim, vamos usar a sandália nude, porque alonga meu pé. Eu falei, caraca, ela sabe tudo. Aí a Marília falou, claro, ela já sabe, Joana, ela tá na televisão há quantos anos, muito mais tempo que você era nascida, ela já tava lá. Ela sabe o que funciona pra ela, e ela sabe que tem coisas que não vão rolar. E claro, se o personagem demanda, é outro papo. Mas no geral, isso ajuda pra caramba. Outra coisa que ajuda muito é a proporção do corpo, né? Quem tem o peito maior, quem tem o peito menor, os homens também têm a barriga mais proeminente, menos proeminente. Isso dá, você entender isso, você ter essa pesquisa, esse entendimento corporal de cada um, faz com que não caia em armadilhas estéticas. Muitas vezes a roupa do dia a dia não funciona na tela, né? Aquela roupa que você acha incrível, que você se sente gata e que você acha que tá abafando para ir na festinha, pode ser que sim,
Pode ser que sim, mas é completamente diferente de uma roupa que vai para uma tela. A proporção tem que ser muito mais pensada, muito mais estudada, para que não dê defeito, né? Não dê truque no olhar. Você vê e parece... Eu trabalhei com uma atriz que ela falou que eu mudei a vida dela muito nova, ainda estava começando assim, mas que a gente foi escolher umas calças na prova de roupa. E eu peguei e falei, não, essa calça aqui, ela queria botar uma calça lá do acervo dela, era uma calça super bonita, cara, chiquérrima. Falei, olha, isso é bacana, mas isso não serve, porque essa cintura é muito baixa. Essa cintura baixa, ela faz com que a sua perna pareça cotó, o seu corpo fica muito comprido, causa uma desproporção, isso daí não funciona na tela. Você pode pagar de gatinha na boate, mas isso aqui para o nosso personagem não vai funcionar. Ela ficou me olhando assim, cintura? O meu problema, por isso que eu acho tudo feio, porque a cintura baixa tá dando desproporção. Eu não sei se é por isso, mas pro nosso personagem, pro nosso figurino, tá dando desproporção. Aí tira foto. Foto é um ótimo recurso que a gente tem, né? A gente vai lá, tira foto e mostra. Olha aqui a proporção de cor, né? Esse pedaço aqui tá maior que esse, e isso cria uma ilusão que não favorece. Nossa, isso mudou a minha vida. Então, esse relacionamento é muito legal. Quanto mais a gente pode construir com os atores, mais rico fica o processo. Muitas vezes eles trazem alguma coisa deles, dizer, olha, eu vi isso aqui, eu gostei, eu queria usar. Outras vezes eles trazem ideias, olha, eu quero usar um óculos, mas tem que ser um óculos assim, tem que ser um óculos, blá, blá, blá. E aí a gente sai correndo para achar, porque foi uma ideia que ele teve e que a gente quer tentar trazer. Muitas vezes depois eles ficam com o figurino de recordação. Várias vezes a gente acaba cedendo quando pode, né? Parte do figurino, porque vira um pedaço da vida deles, né? Assim, é uma coisa muito intensa, uma relação muito íntima. Então é muito importante, assim, você cultivar essa boa relação também com os atores, porque é íntimo demais, né? Você chega ali, eles estão literalmente despidos pra gente poder construir um novo corpo, uma nova forma através da roupa. Então, uma coisa que me perguntam, que eu vi aqui, que eu acho importante falar, é que toda essa construção da roupa do figurino é muito diferente do estilismo, né, e do design de moda, embora a gente faça muitas parcerias. Mas o figurinista, ele ajuda a criar o personagem e uma narrativa, né? É diferente do estilista, que ele vai criar uma coleção para contar a história dele a partir do que ele, né, imaginou, e a gente pode se servir dessa coleção para ajudar a contar esse personagem. Tem uma guerra na história do cinema, que foi a Edith Head, que é uma das maiores figurinistas que já pisou no planeta Terra, que é uma figurinista responsável pelos looks da época áurea de Hollywood dos anos 50. Ela vestia Grace Kelly, Audrey Hepburn, dentre outras tantas. E até que eu não lembro exatamente agora qual era a ocasião, o que aconteceu, que a Audrey Hepburn usou umas roupas do Givenchy para fazer uma prova de roupa, e funcionou maravilhosamente bem. E para aquele filme, eu acho que, se eu não me engano, é o Cinderela em Paris, todos os figurinos da Audrey Hepburn foram criados pelo Givenchy. E foi uma grande celeuma na época, porque Edith Head ficou pé da vida, com toda razão, porque mesmo sendo as roupas criadas especificamente pelo Givenchy para vestir a Audrey, o conceito é da Edith, né? Porque foi ela que achou que aquela silhueta daquela coleção, daquele costureiro maravilhoso, funcionaria para contar a história daquele personagem. Figurino não é roupa, figurino é história. Tá? Eu nem sei quanto tempo eu tenho aqui. Alguém sabe me dizer? Aqui tem alguém perguntando quando o artista é cheio de exigências.
Então, tô pensando aqui se eu tenho algum artista cheio de exigências que eu trabalhei, mas não, não tenho nenhum assim que eu possa dizer que tem algumas demandas, alguma coisa, olha, prefiro isso, prefiro aquilo, mas como ambas as partes sabem que a gente tem que trabalhar junto e que a parceria vai ser longa, normalmente a gente tenta se acertar desde sempre, né? Assim, é minha obrigação também, faz parte do meu trabalho tentar atender essas demandas, né, do artista, porque ele precisa tá confortável para trabalhar, né? Ele precisa estar se sentindo bem, ele precisa estar enfim, ele precisa estar feliz. Se ele tá com uma roupa que ele detesta, ou se ele não tá se sentindo, se ele acha que aquilo não é o personagem, eu falhei de alguma forma, né? Eu não eu tô eu sou um elemento de criação e de ajuda pro ator, assim, mas eu tô de alguma forma a serviço dele, né? O figurino tem que servir para contar aquela história e servir o ator para se sentir o personagem. Então eu tendo muito a passar pano, assim, tanto que eu não consigo me lembrar de nenhum ator cheio de exigências, assim, que não. A gente tem atores um pouco mais difíceis. Tem ator, por exemplo, que não gosta de prova de roupa, né? Eu já tive um ator que pegou a prova de roupa, ele vestiu um blazer, era um monte de figurino, ele vestiu um blazer e falou, olha, ficou bom, vê aqui a manga. Ficou ótimo. Aí vestiu uma calça, essa calça tá ótima, camisa. Falei, pronto, prova tá feita. Falei, hã? Andou com uma mala de figurinhas aqui pra professor. Não, eu já vesti isso, tá ótimo. O resto você tira a medida, daí você vai medindo e vai funcionar. Foi desesperador, realmente. Eu fui medindo tudo, medi as costas, mas funcionou. E ele não me deu trabalho nenhum, mas ele só colocou o limite dele. Não gosto de ficar tirando, botando roupa. E ele sabia que era viável, não era nada feito sob medida. E assim foi feito. Deu um sustinho, mas tudo bem, eu não vou ficar lá obrigando o cara a vestir 200 mil coisas porque eu estou insegura, eu que me vire. Entendeu? A gente tem aí, tem costureira, eu tenho aqui o kitzinho, né, de costura na mão, tenho meu melhor amigo, que é o alfinete de segurança. O alfinete de segurança faz tudo, fita dupla face, né, essa blusa aqui que eu coloquei, por exemplo, eu vou me mexendo, ela vai subindo. Numa filmagem de cinema, isso não pode acontecer, então eu coloco aqui, ó, não fiz hoje, mas eu coloco aqui no ombro, eu coloco aqui uma fitinha dupla face para manter o decote sem cair demais e não conseguir trabalhar e ficar com o peito fora e ter que cortar a cena, mas também sem ela fazer isso que tá acontecendo aqui, ó, em que ela vai subindo, vai saindo do prumo, eu tô falando com vocês e tô ajeitando a blusa. Isso, se eu fosse uma atriz numa cena, isso não poderia estar acontecendo, o diretor ia querer me matar, com razão. Então a gente tem fita dupla face, a gente tem alfinete de segurança, a gente tem tem que ter, né, os truques. Tem isso aqui, ó, que é um protetor para suor, né, porque aqui no Rio de Janeiro a gente sua muito, então camisa social, porque, né, figurino de Rio de Janeiro, país tropical no verão, ou é todo mundo pelado, como não dá para ser todo mundo pelado, muitas vezes a gente tem que ter roupa dupla para poder dar conta disso, porque sua, aí vai, seca, né? Vai lá na maquiagem, pede, pelo amor de Deus, pro pessoal do cabelo, se tem um secador, então passa ferro. Então isso aqui é um protetor, ó, de axila que a gente usa muito para botar na roupa e não vazar o suor. A fita métrica é outra melhor amiga, porque a gente trabalha assim fundamentalmente com as medidas dos atores, né? Então tem que saber tirar medida, né? Se você puder, quanto mais coisa você souber fazer, melhor. Então, assim, saber tirar medida é importante. Se você sabe o mínimo de costura, se você sabe costurar, melhor ainda. Mas se não
saber um mínimo de costura, porque às vezes é você que tá ali, é uma produção pequena, você não tem uma costureira no set, você, né, você tem que saber fazer a bainha, descosturou isso aqui, você tem que saber fazer, tem que remodelar, enfim, eu não sei costurar, não sei modelar, mas eu me viro nos 30 aqui com a minha caixinha de costura mágica por todos os lados. Então, isso é muito importante. E assim como na sua equipe, você ter pessoas que saibam fazer essas coisas. Outra coisa, assim, hoje em dia os projetos eles são cada vez mais digitais, né? E eu sou uma pessoa muito analógica, apesar de adorar estar aqui, né, nas redes, assim, eu sou bem analógica. Então, meu melhor amigo de cada projeto que eu amo fazer são os caderninhos. Eu tenho vários caderninhos, cada caderninho para um projeto, esse aqui... Enfim, zilhões de caderninhos. Isso é ótimo, eu vou anotando tudo, mas é enlouquecedor para quem trabalha comigo. Então, é muito legal você ter também pessoas na sua equipe que supram as suas deficiências. Ter com você alguém que domine tabelas. A Kayara tá ela sabendo que eu tô falando, a Dai também, né? Saber fazer tabela, saber subir para Drive, saber registrar tudo para poder organizar, para poder tá tudo lá bonitinho, para fazer essa parte para mim que eu não domino, já passei da fase, sabe? Então, assim, mas eu tenho pessoas sempre do meu lado que conseguem dar conta disso para mim, né? Então, os meus caderninhos de projeto são, assim, parte fundamental. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Quais seriam as minhas dicas para quem está começando na carreira? Então, estudar muito, estudar tudo, fazer muito curso. Eu sei que a gente agora está num momento, assim, né, de muita dificuldade no nosso universo, especialmente aqui na cultura, porque a gente não está podendo trabalhar como sempre trabalhou, né? As produções estão tendo que parar por questões da pandemia, assim, então a gente está muito engessado, a gente está buscando novas formas de fazer cultura, de fazer acontecer. Você vê muito teatro online, inclusive estou fazendo uma peça online, que é uma experiência mágica, assim, mas isso é outro assunto. Mas a cultura, ela está tentando se reinventar e está tentando viver nesse novo cenário. Mas acho que quem tem vontade de fazer figurino, primeiro é ter certeza que é isso que você quer, porque é muita relação mesmo. Segundo, é fazer cursos, estudar muito, não precisa ser só curso de figurino, mas pode fazer um curso de história da arte, fazer um curso de corte e costura, fazer um curso de planilha de Excel, fazer um curso de desenho, porque, né, são equipes grandes, muito projeto de época, por exemplo, a gente precisa desenhar os figurinos. Eu acho que em algum lugar aqui eu tenho alguns figurinos. Eu não sou desenhista, né? Então é um caos. Eu me expresso, as pessoas conseguem entender aqui, ó, um macacão que eu desenhei para um projeto. Aqui o tipo de decote parece simples, mas isso é chatinho. Eu tenho que fazer com que a pessoa que vai de fato desenhar e modelar isso entenda do que eu tô falando, mas eu não sou ilustradora, né? Então, isso, quando você tem um projeto de época, um projeto maior, é importante muitas vezes você contratar uma pessoa especialista nisso, para que ela possa fazer as ilustrações. E isso é uma parte também, né, da assistência de figurino. Buscar estágios, buscar aprender sempre com as pessoas que são da área, se oferecer. Muitas vezes a gente acaba primeiro fazendo um trabalho de graça, né? Deixa eu ficar aqui segurando seu cabide. Vai, se joga lá, vai olhando. No próximo trabalho você já consegue fazer mais um pouquinho, né? Tá sempre atento nas redes sociais, para ver se tem trabalhos disponíveis, mandar currículo, enfim. E principalmente estar pronta para trabalhar duro, porque o trabalho de figurino é trabalho duro, inclusive o trabalho braçal, carregar roupa, pegar um monte de roupa de arara, levar para um lado, levar para o outro, botar para lavar, passar, tem que saber passar roupa, tem que saber lavar roupa,
tem que saber envelhecer. E como são muitas funções, você pode também ir tentando se especializar em funções que não são muito conhecidas, né? Como beneficiamento de tecidos, criação de estamparia. Hoje em dia, com a estamparia digital, a gente tem essa oportunidade. Eu fiz uma reprodução de figurinos, uma homenagem a reproduções de ícones de figurinos do cinema nacional, que foi muito legal, e eu tinha que reproduzir a roupa do Tieta. E aí eu fui atrás, fui ver quem fez e tal, a figurinista, vocês me perdoem, eu esqueci agora, maravilhosa, mas não vou lembrar, mas a roupa da Tieta, que eu tinha que copiar, era criada pelo Ocimar Versolato. Era uma roupa chiquérrima, não estava em acervo nenhum, porque não tinha sido uma coisa feita pela figurinista. Eu acho que foi a Luciana Buarque. Enfim, sou ótima. Eu falei com ela foi uma fofa. Ela falou, olha, você me desculpa, mas essa roupa não foi eu que fiz. Tá aí aquela coisa da parceria que a gente fala de um estilista com uma figurinista. O figurino é dela, a concepção é dela. Ela criou aquela Tieta. Mas ele criou um look dentro daquela coisa e tava com ele. E aí eu tive que mandar fazer o tecido, eu tive que buscar um tecido que imitasse o tecido e ficar assistindo o filme, que a qualidade já não estava tão boa lá no YouTube, para ver qual era o tipo de tecido, qual tecido que eu teria aqui atualmente, era, sei lá, 2019, 2018, não lembro mais, que eu teria, que eu pudesse reproduzir. E aí eu pedi para um designer fazer aquela padronagem no computador para eu poder criar, para eu poder mandar, estampar. Ficou lindíssimo. Eu tava até procurando, eu não sei onde eu botei essa saia, porque essa saia está comigo. E ficou igual, ficou maravilhoso. Eu mandei fazer o chapéu, porque o chapéu também era uma coisa enorme, toda pintada à mão. Então fui atrás de uma aderecista. É muito importante que você tenha parceiros de trabalho bacanas que possam te ajudar a construir isso. A gente nunca consegue fazer sozinho o trabalho. Deixa eu ver aqui. Legal, olha. A Roberta falando aqui que vai passar a observar a cor dos personagens. Porque os personagens, as cores contam a história do personagem. Então, eu até já me perdi. Eu falo tanto em falar sozinha, é tão estranho, né? Então, assim, essas são as minhas dicas que eu tenho para quem quer começar nessa carreira, assim, saber que tem muito trabalho duro pela frente mas que é muito gratificante quando você vê o resultado, quando você vê tudo pronto, e quando você vê as suas roupas ajudando a contar a história, quando você vê aqueles atores entrando em cena e que você é um pouquinho ator ali naquele momento, né? Porque tem um pedacinho de você, na verdade não só seu, como de toda a sua equipe, né, ali naquele ator, e é muita gente, né, sempre, você não faz nada sozinho, não sou eu que pego sozinha uma roupa e coloco, eu dependo de várias pessoas para executar aquilo que eu criei, e que muitas vezes essas pessoas criam junto comigo e vão dando palpite, seja sempre colaborativo. Eu acho que guardadas as devidas proporções de educação, mas é sempre interessante você poder tentar, né, ajudar, dar opinião, dizer, olha, eu trouxe isso aqui, olha, eu fiz essa pesquisa que eu achei que fosse interessante. A Marília, ela sempre falava, assim, ela foi uma grande mestra, assim, em tudo, na forma de pensar, na forma de trabalhar, na forma de executar, né? Ela fez a meia do Dancing Days, ela é um ícone de lançar tendência, né? A novela tem uma conversa muito forte, lança muita tendência na moda, a gente usa os estilistas nas telas, mas a gente também lança muita moda que os estilistas depois levam lá pra fora, é sempre uma mão dupla super legal. Então a Marília ela falava, olha, eu procuro me cercar de pessoas diversas, não só a minha equipe de sempre, mas sempre tentar ter também gente jovem junto, outros olhares, pra gente não engessar, porque se eu só colocar
o que eu gosto, o que eu acho, o que eu vejo, eu vou engessar as produções ao meu olhar. Eu vou começar a ter uma assinatura de olhar. E por mais que isso seja interessante, tem alguns figurinistas que têm uma mão muito forte, uma assinatura muito forte no olhar, no estilo, né, na forma de trabalhar. Tem muita... eu acho que a gente pode ter muita fluidez também, né? Assim, por exemplo, eu trabalho muito figurino contemporâneo, né? Trabalho época também, mas mais na reprodução, tanto do contemporâneo quanto de época. Quando vai mais pro lúdico, não é muito a minha praia. Não é que eu não saiba fazer, eu não faço, eu já fiz muita coisa, mas não é a minha área de domínio, não tem problema. Tem figurinistas que trabalham, por exemplo, com o Jaime Monjardim, se eu não me engano é a Luciana Buarque, de novo. Ela tem uma assinatura deslumbrante, você bate o olho e você fala, ela fez isso. Esplendoroso, né? Então, isso é muito legal, mas é um figurino super lúdico, super fora do tempo, ele é assim, fantasioso, né? Não é fantasia, mas é fantasioso. Então, mas é importante você se cercar por novos olhares, você tá sempre atento a escutar pessoas fora do seu tempo, fora do seu universo, né? Se eu tô trabalhando num universo que eu não conheço, eu tenho que ouvir pessoas que conheçam, eu tenho que pesquisar, eu não posso simplesmente falar, mas eu acho, eu vi, eu quero fazer assim, porque vai ficar pobre, né? A tendência atual do figurino é um figurino que eu diria que é um figurino respeitoso, né? A gente tenta reproduzir com fidelidade tudo aquilo que a gente vê, a gente tenta ser muito realista, né? Se a gente vê os figurinos de Hollywood, por exemplo, da década de 50, o soldado estava na guerra e ele estava impecável, né? Impecável, ele mal se sujava, de repente tinha uma poeirinha aqui. Teve uma época das novelas, década de 80, 90 também, as pessoas estavam assim, acordavam maquiadas, né? Se acordavam com roda de plumas. E a tendência atual não é essa. É uma coisa um pouco mais realista, um pouco mais, né, trabalhada, um pouco mais dramatizada. Então a gente tem que ter esse cuidado de ouvir, né? Assim, acho que essa questão do lugar de fala, que hoje na nossa sociedade se impõe tanto, é tão forte, eu acho que ela vale também pro trabalho do figurinista ao escutar as pessoas que estão sendo retratadas. Se eu vou retratar uma religião, um grupo étnico ou mesmo uma determinada classe social, eu tenho que escutar essas pessoas, né? Uma nacionalidade, enfim, eu tenho que escutar essas pessoas. Quem são elas? Como é que elas se veem, né? Assim, o que elas têm para me contar? Como é que eu vou contar a história delas assim através da roupa? Não é sobre o que eu acho, né? Um exemplo maravilhoso disso é a Cleópatra da Liz Taylor. A Cleópatra da Liz Taylor era linda, eu achei um figurino deslumbrante, maravilhoso. Mas qualquer coisa menos Cleópatra, né? Gente, não tem nada de Cleópatra ali. É uma mistura da alta costura da época, com referências, enfim, sei lá, egípcias, nem sei, assírias talvez, eu não sei porque eu não pesquisei a fundo. Mas se você vê a pesquisa profunda da Cleópatra, que a gente tem acesso ao material hoje em dia e tal, é completamente diferente. Hoje em dia a gente não faria uma Cleópatra daquela, né? A gente vai muito mais no realismo, né? O que se usava, né? Assim, de fato. Então essa é uma tendência que a gente tem que tomar cuidado, tem que estar atento com o nosso tempo, tem que estar atento com a linguagem que nos cerca. Outro universo que a gente tem, que aí vai na contramão, que é o universo cada vez mais forte do fantástico, dos super-heróis, que estão super na moda, que também se usa muito.
Aí você pode pirar, e você pode botar a sua visão do mundo, mas mesmo assim você tem que entender qual é aquele universo. A gente viu o trabalho maravilhoso do Pantera Negra, né? Que desde a escolha da equipe, de quem ia criar aquele figurino, foi tudo pensado para que aquela mensagem fosse transmitida da melhor maneira possível, né? E isso traz riqueza. Eu não sei nem se ganhou o Oscar, mas deveria, mas concorreu, assim, é um figurino, porque tudo isso, todas essas pequenas coisas, essas pequenas construções, a gente vê o resultado depois, né? E vale muito a pena, é muito mais bonito. Deixa eu ver, eu não tô contando a hora aqui, eu tô sem relógio, olha que mico. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ai, que legal que você tá aprendendo muito, Alvi, obrigada. A Dai tá aqui. A Dai e a Tayara sabem bem, né? Que eu fico desesperada. Faz a planilha pra mim, por favor, gente. Por favor, me ajuda. Dai, sobe no Trello. Natália também. A Natália ela é analógica, mas ela aprendeu o Trello rapidinho. Ai, gente, tô muito feliz de ver todos vocês aqui. Muito, muito feliz mesmo. Deixa eu ver o que mais que tem de pergunta, que tinha mais umas perguntas aqui, que eu acho que eu pulei. Ai, olha quanta gente bacana. Ai, eu quero aproveitar para falar também de uma coisa muito bacana, que é o trabalho do figurinista, né, no meio desse universo que a gente vive. Ele é muitas vezes pouco reconhecido, né? Assim, como a gente faz muita pré e tá sempre nos bastidores, e hoje existe um movimento muito grande para a gente tentar mudar esse cenário. Existe hoje uma associação que eu tenho muito orgulho de fazer parte, na verdade é uma das coisas que eu fico mais feliz, apesar de não ser tão presente assim nas reuniões, que é a FIAR, que é a Associação de Figurinistas e Assistentes aqui do Rio de Janeiro, que são figurinistas fenomenais que se uniram para tentar melhores condições de trabalho, de reconhecimento, para tentar pleitear, enfim, melhores salários também, melhores remunerações e tudo, assim, e isso me alegra muito, porque quando eu comecei, às vezes era qualquer coisa de qualquer jeito, e a gente ficava muito solto, muito perdido dentro de um sindicato enorme que a gente tem, e que abarca tantas classes, que é muito difícil ter a atenção, às vezes, com a nossa classe específica. Então, eu queria fazer aqui um agradecimento muito especial ao pessoal da FIAR. Eu não sei se tem alguém aqui me assistindo, mas acho que vai ficar gravada, e eu acho importante falar o orgulho que eu sinto de fazer parte dessa associação. A Alberta está aqui perguntando se eu prefiro o projeto mais contemporâneo. Então, é o que eu mais faço, mas eu adoro fazer época. Adoro. Mas é uma época mais contemporânea também, assim. Onde eu opero melhor, que eu sei trabalhar, é século XX em diante, século XX e XXI, que estamos aqui, né? Assim, abaixo do século XX não é tanto minha área, mas enfim, a gente faz, a gente cria, não tem problema. Mas eu gosto muito do contemporâneo e de época recente, assim, de um século pra cá, que é bem bacana. Ai, tô amando aqui ver qual ator, atriz mais legal com quem trabalhei. Ai, gente, não sei. Como eu falei, assim, a relação do figurinista com o ator é sempre muito próxima. Então, a gente sempre cria laços muito fortes, assim. Não tenho, não é nem justo eu responder essa pergunta, mas eu diria que todos são muito, muito queridos, são muito legais. Eu guardo ótimas memórias, mantenho contato com muitos deles, assim. Alguns viraram meus amigos pessoais, outros a gente mantém contato aqui de redes sociais, que ajuda pra caramba, né? Aqui tem uma pergunta ótima, né? Como driblar baixos orçamentos?
Então, para isso, você tem que saber desde o início onde você está pisando, né? Do momento que você já sabe que é baixo orçamento, que é isso que vai ser, você consegue fazer a manutenção. O que não dá para acontecer é você ter um baixo orçamento com alta expectativa, porque algo vai dar errado no meio do caminho. Todo mundo tem que estar no mesmo barco, né? Se você tem um baixo orçamento, a produção tem que, junto com você, buscar soluções para que aquilo possa funcionar. Tem, desde a gente usar, às vezes, roupa dos atores, eles colocam lá o guarda-roupa à disposição e a gente vai compondo com outras coisas. A gente faz parceria com marcas também, que para eles não é muito proveitoso, né? Muitas vezes as pessoas têm essa ilusão de que, mas você não vai pegar uma roupa emprestada, ou as marcas não vão querer emprestar. Não é simples, porque uma roupa no cinema, essa roupa vai ser desgastada, ela vai ser usada, ela não vai voltar em condições de ser vendida, né? Porque as marcas emprestam para foto, porque foto você tirou a foto para um evento, a pessoa vai ali no evento, vai no red carpet. Um filme, ele é uma duração muito longa, então aquela roupa ela vai se deteriorar. A marca tem que estar muito afim de fazer uma parceria com aquele artista, a gente tem que negociar outras formas de beneficiar, de ter uma certa contrapartida para valer a pena para eles, porque quando o filme vai para cartaz, aquela roupa já saiu da coleção, né? Então, assim, tem que entender qual é o valor que isso vai agregar e não criar uma ilusão de que, mas você tem atores famosos, as pessoas vão querer emprestar. Não é assim que a banda toca. Eu não posso compor um figurino pensando em que vou conseguir coisas grátis. Não consegue, gente. A gente tem que pagar, tem que comprar aquilo, porque aquela peça ela vai ser modificada, ela vai ser ajustada. Muitas vezes é uma roupa espetacular, mas que na atriz precisa subir 2 dedinhos de bainha. Tem que subir, tem que mexer. Uma roupa emprestada, como é que eu vou fazer? Né? E o pânico de sujar aquela roupa, né? De estragar uma roupa que foi emprestada pra gente. Como é que faz? Né? Então isso tudo tem que ser levado em conta, né? Quem são meus ídolos na profissão? Ai, que medo de responder isso e esquecer alguém. Olha, porque eu sou tão ruim de nome. Assim, eu acho que lá fora tem muita gente muito bacana e eu esqueço o nome de metade delas. E aqui eu sou muito fã também de tanta... Ai, muito difícil. A Marília, que foi minha chefa maravilhosa, Marília Carneiro, a Luciana Buarque, que transforma tudo em coisas luxuosas e maravilhosas. Mas tem tanta gente, eu não sei, todas as minhas colegas da FIAR são maravilhosas, cada uma de um jeito. Se vocês entrarem no site da FIAR, vocês vão ver assim, a diversidade de figurinistas e como é rico, entendeu? Como tem espaço para todo mundo, pra gente trazer, cada uma traz uma proposta, são assinaturas completamente diferentes. Isso é muito bacana. Qual o trabalho que eu mais curti fazer e qual o mais difícil? Não sei. Eu acho que o que eu mais curti vai ser sempre o próximo, porque eu gosto sempre de novidade, eu gosto dessa dinâmica de começar novos projetos e então, assim, o meu favorito é sempre o que vai chegar ainda, né? E o mais difícil... Eu não sei, eu apago essas coisas na memória. Eu acho que a gente, né, cria uma carapaça assim que a gente esquece, porque senão a gente não continua trabalhando, né? Então, assim, na hora às vezes é muito sofrido, é muito desgastante, a gente tem muito desgaste, mas depois, quando a gente vê pronto, é sempre tão recompensante, assim, é sempre tão bom que o que quer que seja de ruim que tenha acontecido fica para trás e o que fica na memória são as boas recordações, sem dúvida. Eu amo todos os trabalhos que eu já fiz, todos. Aqui onde faz pesquisa de figurino, eu acho que eu já respondi isso, né? Um banco de referências que usa em projetos,
Não, assim, tem o Pinterest, eu acho que concentra a maior quantidade de informação de fotos, mas não, eu não tenho, assim, uma pasta no computador onde eu vou botando, até porque senão ia ser infinito e um projeto é muito diferente do outro. Então, assim, o meu banco de referências são pastas no computador e o Pinterest, mood boards no Pinterest. Acabou, vida que segue. Eu acho que já vai terminar aqui meu tempo, eu tenho quase certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Eu queria... Ai, que legal, gente. Eu tô adorando aqui ouvir vocês, ver aqui vocês falarem. Tô muito contente aqui. A Roberta tá lembrando alguns atores com quem eu já trabalhei, que são muito legais, assim, foi uma honra ter vestido o Antônio Fagundes no filme que ele fez, que a gente fez, que foi o Contra a Parede. Imagina, eu tava ali no meio com ele, Edson Celulari, Caco Ciocler, Emílio de Mello, Marcos Caruso, Alexandra Martins, né? Uma galera maravilhosa. Agora eu fiz o filme da Cleo, imagina, gente, olha que luxo, né? Assim, o pessoal que já brincou aqui comigo perguntando se eu tava torcendo pelo Fiuk no BBB. Eu adoro ele, é uma gracinha de pessoa, foi incrível ter conhecido ele pessoalmente. Enfim, muita gente bacana que eu já tive a oportunidade de vestir, de trabalhar, e que eu tenho um orgulho de ter vestido, desde os mais famosos até os que ainda não são famosos, mas que eu tenho certeza que vão ser, e tem um espaço deles para brilhar, e é sempre maravilhoso. De fato, eu amo o que eu faço. Eu queria agradecer então a presença de vocês, agradecer mais uma vez à Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, ao governo, por ter criado esse dispositivo, que é essa lei de auxílio emergencial, que proporcionou que eu estivesse hoje aqui com você, e é uma forma de amenizar o perrengue que a gente está passando com a cultura nesse momento, mas que eu tenho certeza que com a vacina aí vai melhorar. Agradeço muito, muito, muito a presença de vocês. Tayara, querida, minha assistente, que eu adoro. A Day, eu acho que estava aí também. Diana, que fizeram parte, né, dos últimos projetos que eu fiz. Que sem elas, né, não teria conseguido fazer nada. E até a próxima. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada por todos que ficaram comigo aqui até agora, me assistindo, vendo live, que eu acho que ninguém aguenta mais live. Muito obrigada. Foi um prazer imenso conversar com vocês. Um beijo.